Mateus, capítulo 3, fala da pregação de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista, um profeta, que veio para anunciar a vinda do Messias. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. A vinda do Messias foi anunciada por vários profetas. O profeta Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem. O profeta Miqueias profetizou que nasceria em Belém. E tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. O profeta Isaías profetizou o sacrifício da cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados. Tudo foi profetizado. E João Batista vem para anunciar a chegada dele. João Batista vem para dizer: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vem para, no Jordão, quando Jesus se aproxima para ser batizado, reconhecer que ele era o Messias e dizer: eu é que tinha que ser batizado por você. João Batista teve o nascimento anunciado por um anjo. O seu pai, Zacarias, estava no templo e recebeu a visitação de um anjo, e esse anjo diz que nasceria João Batista. Deu até o nome, João. Quando João Batista nasce, o pai dele, Zacarias, é tomado em profecia. E ele profetiza sobre a vida daquele menino chamado João Batista. Ele diz: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, daquele que vem para tirar das trevas e trazer para a luz as pessoas. Sol nascente das alturas, está falando: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente. E João Batista nasce, e João Batista cresce, João Batista fica escondido até o momento próprio de aparecer. E quando ele aparece, ele começa a anunciar que está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga: o reino dos céus estava próximo. Diga. João Batista abre a boca para dizer que o reino dos céus estava próximo. E aí vem Jesus. Ele batiza Jesus e Jesus começa a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma fala. Jesus agora está pregando, já foi anunciado por João Batista, está caminhando entre os homens, e ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que está próximo ainda não aconteceu. O que está próximo está prestes a acontecer. Mas deixa eu falar do batismo dele. Deixa eu falar do começo de todas as coisas. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No Éden, foi colocado por Deus para dominar sobre a terra. A Bíblia fala em Salmo 115, versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Toda vez que você vê a palavra céus na Bíblia, significa mundo espiritual. Região celestial, céus, é mundo espiritual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Algumas pessoas dizem: mas tem uma contradição aí, pastora? Porque o Salmo 24 fala que a terra e todos os que nela habitam são do Senhor. Como é que ele deu para o homem? É dele ou é do homem?
Quando você vai para Gênesis 1, 26, depois que Deus fez tudo, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre os animais que voam, que rastejam, que nadam, sobre toda a terra. Também disse Deus: façamos o homem. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. É plural, não está escrito farei o homem à minha imagem, mas façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre tudo. E aí eu digo muitas vezes nas minhas pregações que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, ele não é místico. O mundo espiritual é regido por leis. E existe uma diferença entre o instituto jurídico de propriedade e o instituto jurídico de domínio. O instituto jurídico de propriedade trata da legitimação do dono. E o instituto jurídico de domínio trata-se da legitimação do ocupante, que nem sempre é o dono. Necessariamente pode não ser o dono. O dono tem o registro de imóveis, tem a escritura, pode derrubar tudo, fazer outro prédio. E pode alugar para outra pessoa que tem o domínio, porque tem um contrato de locação e legitimamente pode ocupar. Então, a propriedade da terra é do Senhor. A terra e todos os que nela habitam. Por isso que ele vai poder destruir e fazer novo céu e nova terra. Mas o domínio da terra, domínio é gestão, é administração. O domínio é autoridade também, é do homem. Quando Deus colocou o homem na terra para dominar, deu a ele autoridade. Por que você acha que Deus mandou o homem guardar o jardim? Por que você guarda seu carro, sua casa, suas joias? Porque tem ladrão. E o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, que era um anjo de luz, formado por louvor da glória de Deus, desobedeceu a autoridade de Deus, rebelou-se contra a autoridade de Deus. Síndrome de Lúcifer é a rebelião contra a autoridade. E foi expulso do céu. E lá em Apocalipse, quando fala da expulsão, fala ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E você pode perguntar, mas Apocalipse não é as coisas do tempo do fim? Em Apocalipse tem profecias parentéticas que falam do que já aconteceu e do que vai acontecer ainda. Em Apocalipse 12 fala que foi lançado para a terra. O anjo caído levou um terço dos anjos com ele. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, o diabo, que se chama Satanás, está escrito lá. Miguel e os seus anjos pelejaram, os anjos de luz pelejaram contra os rebeldes. E os rebeldes foram afastados. Na hora do louvor, na hora da adoração, o levita que dirigiu a adoração lembrou de Isaías 6. Isaías 6 foi a visão que Isaías teve do trono de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele viu os querubins voando ao redor do trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória. Mas os anjos não falaram para Isaías. Muitos episódios bíblicos, o anjo fala com o profeta. Mas em Isaías capítulo 6, anjo fala para anjo. Os anjos dizem uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E anjo olha para anjo e fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E anjo olha para anjo e fala: Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E um dia eu perguntei por que eles falam uns para os outros. E o Espírito Santo me revelou porque eles assistiram uma rebelião no céu. Eles viram a queda de um anjo que era ungido de Deus, querubim ungido. Quem ungiu Lúcifer? Deus. Aonde? No céu. Não era um homem, era um anjo. E a autoridade que ungiu é a maior autoridade do universo. E mesmo assim ele caiu. Sabe por quê?
Porque a unção não imuniza ninguém da queda. Diga, os ungidos podem cair. Fala de boca cheia. Fala, os ungidos podem cair. O que impede a queda? É temor de Deus. Não é unção, não. É temor de Deus que impede a queda de um anjo e de um homem. E esse anjo já tinha sido expulso do céu. Quando Deus manda o homem guardar o jardim, por que você guarda os seus pertences? Porque tem ladrão, há risco de roubo. E o que aconteceu no Éden? A autoridade que o homem recebe para guardar o jardim e dominar não foi usada, foi negligenciada. Aquele homem tinha não só a glória de Deus nele. Quando a Bíblia fala em Adão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que é destituído? Perdeu, deixou de ter. Tinha não só a glória de Deus, como tinha a autoridade do céu para implantar o governo do céu na terra. O homem tinha autoridade para isso, mas ele negligenciou. Onde estava Adão? Fazendo o quê? Quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar. Onde ele estava fazendo o quê? Quando a sua mulher conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar. E aonde ele estava fazendo o quê? Quando ela disse que foi induzida a desobedecer a Deus, e ele simplesmente disse, então eu desobedeço também. Não disse a sua mulher, arrependa-te, vamos fazer um concerto com Deus. Negligenciou a autoridade, perdeu a glória de Deus, e a autoridade foi embora da terra. A autoridade espiritual foi embora da terra. O homem recebeu para dominar, e agora o homem, sem autoridade, entrega a terra para o inimigo. Por isso que Jesus fala, vem aí o príncipe desse mundo. Aí vamos para o batismo. Lá no Jordão, na hora em que Jesus é batizado por João Batista, uma voz é ouvida do céu. O Pai fala, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desce em forma de pomba, torna-se visível aos olhos dos homens. A Trindade se junta na terra outra vez. Céus e terra se juntam ali no Jordão. A autoridade espiritual que foi levada para o céu, que era dada ao homem, agora é devolvida ao homem, porque enquanto Jesus está em carne, ele é filho do homem. E a autoridade volta para a terra. Por isso que só a partir dali foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Só a partir dali começa o ministério dele. Só a partir dali os demônios vêm até ele e ele os expulsa. A autoridade chegou na terra. Alguns homens, fariseus, doutores da lei, teólogos de plantão daquele tempo, quando viram Jesus expulsar demônios, disseram, esse cara tem parte com Beelzebu. Ele está incorporado pelo maioral dos demônios. E é nesse contexto que Jesus fala para aqueles homens que só tem um pecado que não tem perdão. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito que estava nele, dando a ele autoridade para expulsar demônio, não era Beelzebu, era o Espírito Santo de Deus. Aqueles homens estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, chamando o poder do céu de Beelzebu. E Jesus começa a expulsar demônios, é a partir dali que ele começa. É a partir dali que o céu volta para a terra com autoridade. Você não vai ver no Velho Testamento inteiro, em nenhum lugar, um homem expulsar demônios, nenhum. Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizendo, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda Satanás.
você vai ver Davi dedilhando o seu instrumento, e o Espírito de Deus vinha, e o demônio que estava em Saul afastava-se pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas voltava, tanto voltava que Saul suicida. No suicídio há uma presença maligna do espírito de morte. Mas Jesus começa a andar entre os homens e começa a expulsar demônios. E ele não guarda para si essa autoridade. Ele compartilha. No Evangelho de Mateus, quando ele chama os 12, Mateus capítulo 10, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Escute o que está escrito. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Fala o nome dos 12 no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4. No versículo 5, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. O que eu estou querendo dizer para você? Antes de enviar, antes de dar as instruções, antes de qualquer coisa, ele deu autoridade aos 12 discípulos para expelir demônios e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Quando ele chama os 70, porque depois dos 12, ele chamou outros 70, agora eram 82. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Ele envia os 70, e os 70 vão de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, cumprindo aquilo que ele mandou. Capítulo 10, versículo 1 de Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, o lugar que tinha que ir. Lhe fez advertência, deu instrução, não falou de autoridade. Não falou, mas deu. Eles só souberam que receberam essa autoridade à medida em que eles iam andando. Porque quando eles voltam, que eles vão dar o relatório da viagem missionária, no versículo 17, está escrito assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem em teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e acima de todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus, ou como diz algumas versões, escrito no livro da vida. Vamos lá. Os 70 são enviados de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, voltam perplexos, surpreendidos, porque os demônios estão se submetendo a eles. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Resposta de Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Parece uma resposta desconexa. Parece que está falando de assuntos desencontrados, mas não está. Jesus está dizendo: eu estava no céu quando houve uma rebelião, e quando meu pai mandou os anjos rebeldes saírem da presença dele, não saíram, teve que ter uma guerra, e eu sei que eles não saem sem guerra, então aí eu dei a vocês autoridade para botar isso para correr. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Algumas pessoas usam esse final dessa história, onde Jesus fala: não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus, para dizer: está vendo, eu não preciso guerrear, eu só preciso ter o nome arrolado nos céus. Mas não é isso que está escrito. Aqui está escrito: eis aí vos dei autoridade para exercitar,
para pisar serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Vamos fazer um parênteses aqui. Vamos para o começo de todas as coisas. Satanás foi expulso do céu. Um anjo torna-se demônio porque desobedece. Ele sai de lá com uma condenação dupla. A primeira parte da condenação perde a presença de Deus. Sai do céu. Mas tem uma segunda parte. A segunda parte é um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Vai acontecer quando se cumprir o que está em Apocalipse 20:10. O inferno não foi feito para os homens, foi feito para Satanás e seus demônios, lugar onde ele será acorrentado para todo o sempre, por toda a eternidade. Ele sai do céu com uma condenação imediata e com uma condenação futura. E ele tem uma experiência do que resulta a desobediência a Deus. Quando ele vê Deus formar o homem à imagem e semelhança do próprio Deus, e dar ao homem domínio sobre a terra, e vir na viração do dia conversar com o homem, instruir o homem, ele começou a planejar para que o homem perdesse a presença de Deus. Então o pecado faz com que perde a glória de Deus? Como é a glória de Deus? Quando você escuta falar o nome dele, Lúcifer, que é o homem que deu esse nome, na Bíblia ele não tem esse nome. Você pensa que ele era um anjo de luz. Ele não tinha luz própria. A luz que refletia nele, por isso ele era chamado de anjo de luz, era a luz do próprio Deus. Você se lembra quando Moisés desceu o Monte Sinai, que foi receber as tábuas da lei? O seu rosto ficou translúcido, ele tinha que colocar um véu para esconder a luz que tinha no rosto dele. À medida em que o homem se aproxima de Deus, a luz de Deus reflete nele. Quanto mais próximo de Deus, mais luz ele tem. Mas não é luz própria, essa luz sempre é de Deus refletindo nele. A luz que o anjo tinha era a luz de Deus. O anjo era de luz porque tinha a luz do céu refletida nele. Quando ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a glória e perdeu a luz. Então ele veio para a terra disposto a produzir na terra a vingança. O homem vai pecar, eu vou induzir o homem ao pecado. Ele vai perder a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vai perder a luz. Ele vai morrer. O salário do pecado é a morte. E morte é separação de Deus. Morte não é caixão, mãozinha juntinha, flores. E Satanás vai para o Éden e produz no coração do homem o desejo da desobediência. Rebelião contra Deus. Você conhece a história, eu não preciso contar com detalhes para você. Quando o homem peca, Deus vai ao jardim e tira o homem do jardim. Satanás foi retirado da presença de Deus no céu. O homem foi retirado da presença de Deus no jardim. Agora, quando Satanás aguçou os ouvidos, e eu creio que aconteceu isso, para esperar o resultado da segunda parte, esperar Deus dizer para o homem: e agora você está irremediavelmente perdido, e tem um lago de fogo e de enxofre preparado para você, como Lúcifer escutou no céu. Sabe o que Deus falou? Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Não, eu não acredito que meia dúzia de pessoas só. Não acredito. Eu vou falar de novo. Quando ele espera que Deus condene o homem irremediavelmente a um lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade, como ele foi condenado, ele escuta Deus dizer: da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Está falando de quem? Não é só de Jesus, queridos.
não é só de Jesus. Eu vou ler para você o texto que eu acabei de ler antes de contar a história. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e sobre todo o poder do inimigo, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe o que... Sabe o que Deus estava profetizando? O próprio Deus. Meus filhos não serão condenados irremediavelmente a um lago de fogo e de enxofre, não. Eles vão ter a possibilidade de arrependimento do pecado. Eles vão ter a possibilidade da remissão do pecado. E quando eles se arrependerem, quando eles receberem meu filho, que vai morrer na cruz por eles, eles vão se tornar filhos. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, e tantos quantos receberam, deu-lhes o poder, diga poder, poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Filhos de Deus têm autoridade espiritual na terra. Filhos de Deus têm autoridade para pisar a cabeça da serpente. Filhos de Deus têm autoridade para fazer o inferno recuar. Filhos de Deus, eles têm restituída aquele que foi o projeto de Deus, restituído aquilo que foi o projeto de Deus original, de guardar, de expulsar, de tomar posse, dominar. Sabe o que é que Pedro fala? Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Sabe o que está escrito em Apocalipse capítulo 5? Digno é o Cordeiro de abrir o livro e tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou. Não é comprará, é comprou. Povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O sacerdócio é a parte nossa que pode conectar-se com o Pai. O véu foi rasgado naquela cruz, um novo e vivo caminho foi aberto. Eu posso chegar confiadamente ao trono da graça. Nós somos um reino sacerdotal. Mas sabe o que é a parte do rei? É o domínio, é o governo, é a autoridade devolvida ao homem. O homem não só tem uma eternidade para viver com o Pai, mas ele tem um tempo presente para dominar com autoridade sobre a terra. Enquanto ele está caminhando na terra, ele tem autoridade para isso. Olha para mim. João Batista diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Ou melhor, está próximo. Jesus começa a sua caminhada dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora eu quero ler algo para você. Jesus expulsa um demônio, é criticado pelos fariseus, está em Lucas capítulo 11. Versículo 14, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E aí ele vai e fala para os fariseus que um reino dividido não subsiste, que Satanás não expulsa Satanás, mas não é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar o que está escrito aqui no versículo 20. Se eu, porém, expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Diga: não está próximo, mas já chegou. Diga: já chegou. Diga: aquele que tem autoridade já implanta o reino. Diga: aquele que exerce autoridade, se você expulsa demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado.
O reino de Deus não está próximo, acaba de chegar. Você expulsa as trevas e você implanta a luz. Você tira pessoas das trevas e traz para a luz. Presta atenção. Um dia Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. Elias, João Batista, um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, mais afoito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação espiritual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que veio para ir para a cruz, o inocente morrer pelo pecador. Não foi carne nem sangue que te revelou. Era só Deus que podia revelar isso para Pedro. Mas eu quero chamar a sua atenção que logo depois que Pedro entendeu que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que ele é que viria para a cruz, que ele é que era o Messias, que ele é que derramaria o sangue que compraria povos de todas as raças, tribos e nações. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esta pedra, ele estava falando dele mesmo. Não é o Pedro Papa, como é pregado na mentira da idolatria. Esta pedra é a pedra angular que ele era. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. E depois disso, ele fala: eu dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que a igreja liga na terra, liga no céu. E o que a igreja desliga na terra, desliga no céu. E a igreja então tem autoridade para desligar pessoas do império das trevas e ligar pessoas ao reino da luz. Tem autoridade para desligar das mãos de Satanás e autoridade para trazer para o reino da luz. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, não viu Jesus. É diferente de Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam narrativas do que Jesus fez. O apóstolo Paulo é o apóstolo tardio. Ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Indo eu ao rei, caminho fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, 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 porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Depois que Jesus andou entre os homens, depois que ele fez os milagres que são narrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele revelou-se a um apóstolo chamado Paulo, ou Saulo de Tarso, como era o seu nome. E ele revela o mundo espiritual. É o apóstolo Paulo que escreve na carta aos Efésios um manual de guerra. É o apóstolo Paulo que ensina que tem principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É o apóstolo Paulo que ensina que a luta não é contra a carne e o sangue. É o apóstolo Paulo que ensina que existem armas de guerra. Deus começa a ensinar batalha espiritual depois que o filho dele foi. Sabe por quê? Depois que foi. Porque a autoridade ficou na terra. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos e aparece para os 12, os 11, porque Judas já suicidou. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crê, será condenado. Antes de prosseguir, vamos entender até aí. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Os homens são criaturas. Eles não são filhos de Deus. Eles só são filhos de Deus quando eles recebem o Filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Antes disso, são criaturas. E como criaturas, não estão salvas. Por isso que precisamos pregar. Como crerão se não ouvirem a pregação? Como crerão se não descobrirem que são só criaturas? Que para serem filhos, precisam receber o Filho. Todos os caminhos levam a Deus, pastora. É verdade? Até o satanismo leva a Deus. Mas leva a Deus para um julgamento. Onde Deus é o juiz, Ele é o legislador, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha, e Satanás é o acusador. E qualquer juiz sério, recebendo uma acusação feita com provas, não vai julgar o culpado inocente. Todos vão chegar para um julgamento. Agora, tem um jeito de chegar sem julgamento. Tem um jeito de ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. Esse jeito é chegar até lá por um único caminho possível. Quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só tem um jeito de chegar ao Pai, de chegar como filho ao Pai. É por Jesus, não tem outro jeito. Mas volta ao texto. Apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Das criaturas que crerem e forem batizadas, essas serão salvas, porque tornar-se-ão filhos. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Autoridade espiritual. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Vão curar enfermos. Vão beber coisas mortíferas, nada vai acontecer. Pode tomar Coronavac, pode tomar AstraZeneca, pode tomar o que for, não vai morrer por causa da vacina. Não vai. Tem uma promessa de Deus. Pode morrer por outra coisa, mas não pela vacina. Agora veja o que está escrito no final. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, subiu, voltou para o lugar de onde ele veio. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Como assim? Jesus subiu, assentou-se à destra de Deus, deu a comissão para eles, e lá do céu, ele envia os sinais que confirmam a palavra liberada pelos discípulos. Lá do céu, ele emite o poder que faz acontecer aquilo que os apóstolos, discípulos, determinam pela palavra que vai acontecer. Ele assentou-se à destra do Pai. Na carta aos Hebreus está escrito isso. Está aguardando, daí em diante, que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Algumas versões dizem está esperando. Hebreus 10, 12, 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos
por estrado dos seus pés. O corpo de Jesus está na terra e os pés estão no corpo. O inimigo tem que ser posto debaixo dos pés da igreja. Do céu ele confirma a palavra que a igreja determina. Do céu ele envia o sinal. Mas a igreja precisa falar, estabelecer, usar a chave. Tem uma chave espiritual na mão da igreja. Essa chave liga e desliga no mundo espiritual. Essa chave faz as coisas acontecerem. Mas se a chave estiver enferrujando dentro de uma gaveta, se a igreja apenas adora, a senhora fala apenas, a senhora acha pouco? Não. Eu acho que adorar é a primeira parte. A Bíblia não diz sujeitai-vos a Deus e descansai. Sujeitai-vos a Deus e Ele vai fazer o resto. Sujeitai-vos a Deus e você não precisa mais guerrear. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas guerreie. Use a autoridade que você tem. Quanto maior a submissão a Deus, maior a autoridade que você terá. O Salmo 149 fala das duas coisas. Fala da adoração e fala da guerra. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Até aqui fala de adoração. Mas continua dizendo, e nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações, castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias, e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. A sentença da cruz é perfeita e acabada. Satanás já foi exposto ao desprezo, Jesus já triunfou. Mas sabe quem executa essa sentença? Quem executa essa sentença? Fala bem alto, pastora. É você que executa a sentença. É a igreja, é o corpo de Cristo que executa a sentença. É a igreja que tem que chegar para ele e dizer, você é um anjo caído, você está derrotado, você já foi vencido na cruz, portanto agora fora. Saia da minha cidade, saia da minha casa, saia da minha família. Tem que botar o pé na varanda e falar, Satanás, vai saindo porque eu estou chegando. Quando João Batista fala, o reino do céu está próximo, a autoridade não estava na terra. Quando Jesus fala, está próximo o reino dos céus, ele ainda não tinha delegado autoridade para os homens. Quando ele termina de delegar autoridade para os homens, ele fala, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. A nossa autoridade precisa ser exercitada. A igreja tem autoridade na terra para fazer recuar o inferno. A igreja tem autoridade para fazer mudar a história de uma nação, não apenas de uma família. A igreja é a maior instituição em autoridade na face da terra. Todas as autoridades que se levantaram contra o povo de Deus caíram por terra. Aonde está Faraó? Aonde está Nabucodonosor? Aonde está Herodes? Aonde está Nero? Aonde está Hitler? E aonde está a igreja? Agora, uma igreja que não exercita a sua autoridade, ela permite que o império das trevas avance. Porque Jesus, em Lucas capítulo 10, depois
dele falar: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino dos céus. Ele fala algo que nós precisamos lembrar sempre. Ele diz assim: quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. E termina dizendo: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Jesus está dizendo: não tem meio do caminho, não tem meio termo, não tem zona neutra. No mundo espiritual é luz ou é trevas. Não tem lugar de insignificância no mundo espiritual. Ou você está na posição de reino da luz e o inferno é o teu inimigo, e você guerreia porque ele não descansa. Ele veio para matar, roubar e destruir. E à medida que se aproxima o tempo da volta de Jesus, Satanás aumenta as suas armas. Satanás sabe discernir o tempo. Quando você vai para o Evangelho de Marcos, o sermão profético, quando Jesus fala que ninguém sabe o dia e a hora, ele nos estimula a discernir o tempo. Ele fala, é como a parábola da figueira: quando os seus ramos brotam, sabe que está próximo o verão. O verão é um tempo, não é um dia e uma hora. Jesus está dizendo: você não sabe o dia e a hora, mas você tem que discernir o tempo. Satanás sabe discernir o tempo. Toda vez que um demônio chegava diante de Jesus, ele dizia: bem sei que és o santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Várias vezes Satanás fala a palavra tempo na Bíblia. E a igreja não pode ficar desapercebida. Tem uma corrida. Nessa corrida, Satanás não dorme, não descansa. O prêmio final dele é um lago de fogo e de enxofre. O prêmio final da igreja é muitas vidas rendidas a Jesus. Mas, infelizmente, eu vou dizer uma coisa para você: o império das trevas trabalha mais do que a igreja. Coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e transmite uma informação com esse versículo, que o dia que levantou a mão, acabaram os problemas, acabaram os assédios do demônio, acabaram as tentações. Mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque Jesus, Ele próprio, Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim está em Cristo. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. E vocês são limpos para produzir frutos, Ele fala. Então, estar em Cristo não significa chegar limpo. É estar no lugar onde é possível a limpeza. Pelo Espírito Santo que vem para salvar, vem também para curar, vem também para libertar. Muitas pessoas estão dentro da igreja sendo assoladas pelo diabo. E aí vem aquele jargão. Um jargão você não precisa. Se você não está completamente liberto, então você não se converteu. Não é verdade isso. Você entrou no reino da luz. E nesse lugar é o lugar da autoridade espiritual. É o lugar onde você pode botar o inimigo para correr. É o lugar onde você pode usar o nome de Jesus e trazer um novo tempo e uma nova história. A igreja tem uma chave. Essa chave liga e desliga no mundo espiritual. O nível de autoridade que nós temos, vocês não têm ideia. No último silk que eu fiz, lá em Monte Oreb, no estado de São Paulo, num acampamento. No primeiro momento, na hora do louvor, está começando o evento, vem uma mulher na frente, e ela vem chorando, e ela chega para mim e ela fala: tem salvação para mim, pastora? Eu falo: tem. Se você quer, tem salvação para você. E ela responde: mas eu sou uma mãe de santo. Fazem 50 anos que eu sou mãe de santo. Será que tem salvação para mim? Eu falei: encosta aqui. Nós vamos entregar a sua vida para Jesus agora.
Quando ela encostou, que eu peguei nas duas mãos dela, o diabo falava pela boca dela, entre os dentes dela. Ele dizia, eu mato ela. E eu falei, abre o olho, não fecha o olho, olha para mim. Abre o olho, olha para mim. Ela abriu e eu falei, Satanás, se você tivesse poder para matar essa mulher, você teria impedido dela chegar aqui. Você não teve poder nem para impedir a chegada dela. Ela saiu de lá convertida, batizada. Em 3 meses que passaram, essa mulher está sendo uma bênção. E eu quero dizer para você, essa autoridade você tem. Essa autoridade todo aquele que crê tem. Agora presta atenção, durante muitos anos da minha vida, eu li aquele versículo bíblico que fala, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E eu pensava, como maior? Jesus fez tanta coisa. Como é que eu posso fazer obras maiores? Até que um dia eu entendi, final do ano passado, Jesus andou em Jerusalém, Judéia e Samaria. O ministério dele foi exercido ali. Ali ele praticou tudo que ele veio fazer. João Batista estava preso. Herodes já tinha mandado prender João Batista. João Batista sabia que ia morrer, profeta sabe o futuro, Deus conta. E João Batista tem dúvidas se anunciou o Messias certo. Porque se eu anunciei o Messias certo, por que eu estou preso? Por que eu estou preso? Por que eu vou perder a cabeça? Mas ele veio para isso, esse era o ministério dele. O ministério mais curto da Bíblia, o de João Batista. Mas ele manda mensageiros a Jesus. E os mensageiros vão com uma dúvida. Os mensageiros vão a Jesus para perguntar a Jesus, és tu o que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? É você mesmo o Messias? É você mesmo que tem a unção messiânica? É você mesmo que é o Filho de Deus? Ou nós temos que esperar outro? E a Bíblia fala que naquela mesma hora, Jesus pregou o Evangelho, Jesus curou enfermos, e Jesus expulsou demônios. E falou para os mensageiros, vão lá e fala para João o que vocês estão vendo e ouvindo. E ele vai saber que o reino dos céus já chegou. Vai lá e conta para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. O que eles estavam vendo? Jesus pregando o Evangelho, Jesus curando enfermos, Jesus expulsando demônio, pregando o Evangelho, curando enfermos, expulsando demônio. Esse é o resultado da unção messiânica. Essa é a unção que está sobre a igreja. Quando Jesus fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Ele não fala maiores de intensidade. Ele fala maiores de expansão. Ele fazia em Jerusalém, Judéia, Samaria. E ele envia os discípulos para fazerem até os confins da terra. Ele envia discípulos para fazerem em Itamaraju, para fazer aqui nesta cidade, para fazer em Porto Seguro, para fazer em todos os lugares onde a igreja for implantada, haver o exercício da autoridade para salvar almas, para curar enfermos e para expulsar demônios, para salvar, para curar e para expulsar demônios, porque o reino de Deus é chegado, já chegou, ele já chegou, e nós temos a chave do reino dos céus. Ele tem a chave do inferno. Ele diz, eu estou vivo e estive morto. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. É com essas chaves que ele vai prender Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Mas a chave do reino dos céus está na nossa mão. E se nós não abrirmos a boca para orar, para curar enfermos, ele não vai enviar sinais dos céus para curar enfermos. Se nós não pregarmos o Evangelho para salvação, ele não vai enviar o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não impormos as mãos sobre os enfermos, se nós não exercermos autoridade. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Cada vez que eu fecho a minha boca,
eu permito que Satanás avance um pedaço. Cada vez que eu me calo, eu permito que Satanás ganhe uma parte do território. Então, igreja, use essa chave. Use essa autoridade. Use aquilo que você tem nas mãos. Você tem um cabeça no céu que diz sim e amém para aquilo que você faz. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. O que a igreja desliga na terra é desligado no céu. Eu vou terminar, eu quero fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu quero oferecer Jesus para toda criatura que está aqui. Não sei se todo mundo que está nesse lugar já tomou uma decisão de entregar a vida para Jesus. Você precisa tomar. A palavra de Deus diz que você tem que crer com o coração e confessar com os lábios. A palavra de Deus diz que ele riscou o escrito da dívida, que era contra nós. Você vai entender esse negócio de escrito da dívida se você pensar numa dívida de verdade. Vamos imaginar que você deve uma fortuna no banco. Uma fortuna. Deve 10 milhões de reais. Não tem um tostão para pagar. Aí aparece um benfeitor que não deve nada, mas que quer pagar a sua conta. E ele preenche o cheque, entrega na mão do gerente. Ele fala, olha, esse cheque está assinado, pode depositar para pagar a dívida da Tânia. A Tânia não vai dever mais nada. O gerente fica feliz da vida, porque vai receber a dívida. Mas, como o mundo espiritual é legal, do mesmo jeito que no mundo natural, um contrato faz lei entre as partes, só credor e devedor que podem resolver o contrato. Outra pessoa não pode se meter no contrato. Então, o gerente precisa me chamar. Ele me chama e ele fala, Tânia, apareceu um benfeitor e pagou a sua conta, quer pagar a sua conta. Se você aceitar, se você der anuência, é o termo jurídico, se você concordar, você não vai dever mais nada. Ele paga toda a conta. E aí o gerente pergunta, você quer que ele pague a tua conta? Existem algumas pessoas que falam, vou pensar naquela cruz. Porque o sangue é uma moeda espiritual. Ele pagou o preço da dívida que você tem com o mundo espiritual. Todo o pecado que você praticou. Todo o erro que você cometeu. Você não precisa ir a julgamento mais. Porque ele foi julgado por você. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas é preciso que você aceite. Se você não aceita, Deus não pode fazer nada. É preciso que você dê a sua anuência, que você concorde com esse benefício. E aí eu pergunto, tem alguém aqui que quer que Jesus pague a sua dívida? Tem alguém aqui que recebe Jesus como único Senhor e Salvador? Se você assistir o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, você vai ver que só tem um naquela cruz. Só um, só Jesus. Não tem Maria, não tem José, não tem santos, não tem nada. Só Ele está naquela cruz. Só Ele derramou o sangue que te comprou. Só Ele derramou o sangue que pode pagar a Satanás o preço da sua vida. Pai, eu falei nessa manhã da autoridade que a igreja tem. Não é a minha pessoa, mas é a igreja, Pai, é o corpo de Cristo. A autoridade que nos foi concedida por Jesus, por aquele que veio, venceu o inferno, venceu a morte. A tua palavra nos assegura que essa autoridade está com a igreja. Que em nome de Jesus, nós podíamos curar enfermos e podíamos expulsar demônios. E eu creio na tua palavra.
E eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio que ao praticarmos essa autoridade, exercermos essa autoridade, o sinal vem do céu. Do céu vem o sim, o amém que nós precisamos para chamar a existência, a cura e a libertação que o teu povo precisa. Por isso agora, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há na igreja, conferida, a autoridade essa, delegada por aquele que venceu Satanás, que expôs Satanás ao desprezo, triunfou dele na cruz, na autoridade do nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu ordeno agora que toda doença saia, ordeno agora que toda enfermidade desapareça, ordeno agora a cura que vem do alto céu, ordeno agora o fim do tumor, ordeno agora o fim da depressão, ordeno agora o fim das enfermidades nas vísceras, nas entranhas, ordeno agora o fim da enfermidade. A ordem é: saia, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno que toda opressão maligna, todo espírito imundo que tem se alojado nas casas, nos lares, saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Saia da vida dos nossos filhos, pelo poder que há no nome de Jesus. Não geramos filhos para calamidade. Fora, fora, fora da vida dos nossos filhos, fora dos casamentos, fora dos lares. Saia, espírito imundo, fora, 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 pelo poder que há no nome de Jesus. Leve fora a sua doença, leve fora a miséria, leve fora a violência, fora, bata em retirada, agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, na autoridade daquele que já venceu a morte e o inferno, eu repreendo o espírito de morte, repreendo o espírito de morte, na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno fora, pelo poder que há no nome de Jesus, fora, sem poder de retorno, fora, 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 agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: só o Senhor é Deus. Diga: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja recebeu do próprio Cristo a autoridade espiritual para resistir a Satanás, e por causa disso ele fugirá. Diga: eu resisto a todo espírito imundo que tem agido na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha cidade. Digo: fora, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.